Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo como o mundo financeiro, não é só o mercado financeiro, o mundo das finanças tem sido transformado, ressignificado em função de uma onda tecnológica que tem nos criptoativos talvez o seu grande movimento, mas antes deles a gente tem um sem número de tecnologias a serviço desse segmento do mercado para transformar as empresas, seja do ponto de vista de simplificação das operações, seja para otimizar alguns processos financeiros que, de outro modo, seriam burocráticos demais e teriam que sofrer ali um processo longo até a conclusão, seja para a diversificação de investimentos, nos casos de algumas empresas que têm optado por tokenizar, por trazer ativos digitais para dentro de casa. Ou seja, tem uma transformação em andamento, ela tem alcançado as empresas em todas as dimensões de tamanho, movimentos interessantes com governos caminhando para esse lugar da incorporação dos ativos digitais e de tecnologias vinculadas a eles. Ou seja, tem um movimento acontecendo e a gente quer descobrir que movimento é esse. E aí, quem vai me ajudar a responder essa pergunta é o Diego Collin, que é Head de Estratégia Bitcoin do Melius. Diego, obrigado por estar aqui, obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado, Carlos, pelas palavras, pelas gentis palavras. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome do Melius, eu agradeço a oportunidade de falarmos dessa transformação pela qual estamos passando. Então, que a conversa seja tão agradável e instrutiva para a nossa audiência, quanto eu tenho certeza que será para nós dois. Olha, eu sou um grande entusiasta desse movimento dos criptoativos e eu tenho a sensação de que o mercado, de maneira geral, não aprendeu ainda a trabalhar com eles na dimensão que ele precisa ter para conectar com o público. A gente dá nomes muito complicados, dá voltas gigantes para falar de coisas que são muito simples e que têm um par, né, um semelhante na economia convencional. E aí tudo parece muito distante, parece muito complexo. Só que quando a gente olha as empresas que estão tokenizando, que estão trazendo os ativos digitais para dentro de casa, que estão fazendo reservas em Bitcoin, por exemplo, esses caras estão encontrando caminhos simples para resolver situações complexas. Ou seja, na verdade, é o contrário. Não é? Os ativos digitais não são a complicação, eles são essencialmente a simplificação de algo que era muito mais burocrático e muito mais complexo. É por aí ou eu estou equivocado nessa minha percepção? Eu adoro essa perspectiva, Carlos, porque é significativamente mais fácil entender o Bitcoin do que entender a regulação do Banco Central ou de qualquer outro banco central para o mesmo efeito. O White Paper, que é o documento que lançou o Bitcoin, por exemplo, que acabou de fazer 17 anos desde a sua primeira publicação, lá em 31 de outubro de 2009, é um documento de 9 páginas, um manuscrito que a gente disse que mudou o curso da história. E está lá, aberto para todo mundo poder ler e entender, começar a puxar o fio de como que o Bitcoin é, de forma simples, como você disse, um dinheiro melhor, uma poupança mais adequada para o longo prazo. Há um ditado, Carlos, que nós, bitcoiners, gostamos muito e nós repetimos no Melius com frequência, que é: o preço do Bitcoin acompanha pessoas que têm até mais dinheiro do que você, mas menos conhecimento sobre o ativo. Com o tempo, elas vão ganhando o seu conhecimento e você vai ganhando o dinheiro delas. Isso acontece, pois, conectando com o que você disse, muito pouca gente entendeu o Bitcoin significativamente bem para fazer aportes adequados à oportunidade que ele representa, as qualidades fundamentais do Bitcoin. E o Michael Saylor, para citar uma referência global, um empreendedor multibilionário americano que começou nos Estados Unidos a fazer o que a gente faz aqui no Brasil agora, ele diz o seguinte: o Michael Saylor dizendo que se todos soubessem o que ele sabe sobre o Bitcoin provavelmente valeria alguns milhões de dólares. Então,
nós acreditamos que o que você disse tem fundamento e que o Bitcoin ele pode ser mais simples do que parece, se apresentado da forma correta, e nós temos feito algo muito importante, e tão importante quanto educar, é dar o exemplo. E o que nós fizemos foi, o Bitcoin é um dinheiro superior, então como dinheiro nós iremos usá-lo. E assim compramos 600 Bitcoins para o nosso caixa e estamos utilizando para o nosso benefício desde então. E como que é essa jornada de transformação? Porque isso não é uma decisão, acordo de manhã, vamos comprar uma porção de bitcoins e nós vamos fazer uma virada aqui dentro do nosso fluxo de caixa. Isso envolve movimentar dinheiro grande. Como que foi essa mindset, né, para que a empresa caminhasse para esse modelo? Excelente pergunta. Eu vou começar do final, porque é mais fácil e mais recente. O Melius era uma companhia que, em março, possuía 250 milhões de reais em caixa, gerava caixa, crescia e não tinha dívidas. Uma empresa com quase 15 anos de história, tendo feito o IPO em 2020. Tudo parecia ir bem. No entanto, o nosso presidente e fundador da companhia, Israel Salmen, o grande campeão e patrocinador dessa mudança para o padrão Bitcoin que fizemos, ele se deu conta de um problema, Carlos, que muitos empresários, empreendedores e pessoas físicas enfrentam sem saber. Ele percebeu que os 250 milhões de reais do caixa da companhia estavam investidos em títulos públicos do nosso governo que rendiam um CDI e, a partir do rendimento do CDI, tinham que pagar, pelo nosso perfil tributário, 34% de imposto. Ou seja, na prática, os 250 milhões de reais que a companhia acumulou em 15 anos de história rendiam, liquidamente, 70% do CDI. O problema é, o mesmo Israel, que foi o campeão dessa empresa até aqui, percebeu que enquanto o caixa dele rende 70% do CDI, o real, a moeda que nós usamos para transacionar e determinar o sucesso da nossa companhia, é impresso, criado do nada pelo nosso Banco Central, numa taxa muito superior a isso. Enquanto o nosso dinheiro estava rendendo 10% ao ano, talvez, numa Selic de 15%, a quantidade de reais em circulação crescia a quase o dobro disso. O que significa que o bolo estava crescendo, a quantidade de reais estava crescendo, mas o nosso tesouro não estava acompanhando essa riqueza. Um estado que a gente chama de repressão financeira, onde o Estado imprime mais moedas do que te remunera. E no final você fica um pouco mais pobre sem perceber, às vezes até feliz, porque a Selic está alta, entre aspas. E a essa situação, onde você é constantemente empobrecido por essa dinâmica, onde uns imprimem dinheiro, enquanto aos outros resta inflação e baixa performance, o Israel resolveu estudar uma alternativa. Como eu poderia encontrar uma poupança, uma reserva de valor melhor para o longo prazo? E qual seria a melhor de todas? E, eventualmente, ele estudou a história do dinheiro, chegou no Bitcoin como uma conclusão óbvia, como quando você estuda o que é dinheiro, e resolveu dar essa guinada na companhia, que, como você disse, não foi do nada. Nós precisamos provocar os nossos acionistas a aceitarem essa mudança e a conversão do nosso caixa em Bitcoin. E, para nossa surpresa, Carlos, desde o IPO, nós nunca tínhamos tido uma assembleia tão participativa. 66% de toda a nossa base acionária se manifestou pelo sim. 99,3% das pessoas que votaram disseram: eu topo, podem ir, podem converter o caixa todo, ou dos 250 milhões, 190 a gente converteu imediatamente após essa decisão dos acionistas. Então, os nossos acionistas tiveram que se manifestaram pelo sim, convertemos o nosso caixa e não só isso, nos tornamos a partir de então o que a gente chama de uma Bitcoin Treasury Company, o que seria uma empresa de tesouraria em Bitcoin. E o nosso principal objetivo passou a ser ter cada vez mais Bitcoins por ação, porque a gente acredita que essa vai ser a linguagem universal de valor gerado para os acionistas.
Agora, a maneira de gerir este caixa, ela também passa a ser diferente. O que é um indicador para acompanhar o que está investido no, vamos chamar assim, mercado regular de capitais, não é a maneira de entender o comportamento de um criptoativo. E, aliás, é a grande insegurança dos críticos do Bitcoin, é justamente isso. Poxa, mas essa oscilação e de repente está valendo X e amanhã já não vale, né? Aquela coisa toda. Não tem lastro, qual é o lastro? Tem toda uma discussão que parte dela já é superada, etc. Mas o que muda na maneira de fazer a gestão desse caixa quando você faz o movimento para convertê-lo em Bitcoin, a maior parte dele? Vocês passam a usar que tipo de instrumentos? Porque uma vez que você migra para uma economia mais digital, imagino que para brincar nesse game você também precisou digitalizar sua capacidade de análise e de entendimento do comportamento desse mercado. Sem dúvida. E essa resposta tem algumas camadas que eu vou explorar. Uma delas eu acho que é basal, que diz o seguinte, Carlos. O Michael Saylor também costuma dizer isso, uma referência para nós. Se você vai gastar 80 mil horas da sua vida para ganhar dinheiro, gaste 100 para entender o que é dinheiro. E, eventualmente, o Bitcoin se tornará óbvio. E todas essas críticas, das quais algumas você citou, gasta muita energia, não tem lastro, é muito volátil, vão se desfazendo e caindo numa construção coesa de um dinheiro superior sendo adotado em tempo real e substituindo outras reservas de valor mais tradicionais, como imóveis, ações e títulos de dívida. Pois bem, sobre a volatilidade em específico, agora nós temos um ativo absolutamente volátil, como você disse, em tesouro. Mas alguns pontos sobre a volatilidade do Bitcoin. Primeiro, está caindo enormemente e o Bitcoin nunca foi tão pouco volátil e talvez por isso ele esteja pela primeira vez se tornando um ativo de tesouraria de institucionais e governos que nunca, até o ano passado, estiveram massivamente comprando o Bitcoin como estão agora. Quanto, você me pergunta, a gente tem motivo para acreditar que institucionais, públicos e privados, Carlos, têm comprado na ordem de 30 bilhões de dólares por mês desde o ano passado. Um número absolutamente incrível. E como a gente lida com essa volatilidade para pegar esse atributo específico do Bitcoin e como ele nos afeta? Basicamente, a gente tem uma frase para volatilidade que diz: a volatilidade é um prêmio aos fiéis e um imposto aos descrentes. E se você tem convicção suficiente, você pode se beneficiar dela, pois uma outra forma de colocar isso é que se o Bitcoin não fosse volátil, ele valeria muito mais do que vale hoje. E ele vale hoje, entre aspas, só 100 mil dólares, porque ainda é muito volátil e inapropriado para várias piscinas de capital. E para finalizar, como que a gente monetiza a volatilidade? Como que a gente faz da volatilidade um prêmio? E que instrumentos a gente usa, como você perguntou? A gente usa instrumentos como os que a gente utilizou no follow-on de junho, quando nós emitimos 25 milhões de ações da nossa companhia para captarmos 180 milhões de reais e com esses 180 milhões de reais comprarmos Bitcoin. Aonde é que estava a volatilidade? A volatilidade estava envelopada com um prêmio nas ações vendidas a mercado dentro do que a gente chama de warrants, que são contratos futuros. A gente basicamente anexou às ações vendidas uma possibilidade para o investidor que tinha muito valor, porque a nossa ação estava muito volátil. Quão volátil? A nossa ação era a segunda ação mais volátil da Bolsa do Brasil em junho, quando nós fizemos essa operação. Então, nós pegamos essa volatilidade que parecia ruim e envelopamos dentro de um contrato atrativo para os investidores, vendemos a um bom prêmio ações com elas e, com isso, captamos mais do que captaríamos de outra forma. Então, há variadas formas e instrumentos pelas quais a volatilidade pode ser envelopada e vendida. E quanto mais volátil, maior o valor dela. Mas esse foi um que nós utilizamos em nosso benefício. E essa é uma das formas que, curiosamente, com o tempo, com outras companhias fazendo o mesmo, porque é muito bom, reduz a volatilidade do Bitcoin.
Quando eu vendo a volatilidade do Bitcoin em meu benefício, o que eu estou fazendo é uma pressão contrária e incentivando que ele se torne menos volátil. Que também não é nada diferente do que acontece no mercado regular com outros papéis. Com outros papéis. Então, você disse um ponto também que é uma boa conexão. O que está acontecendo com o Bitcoin agora já aconteceu com outros ativos, acontece hoje com outros ativos, e o Bitcoin tem sido naturalizado num ambiente que é muito comum para nós do mercado de capitais. E ele tem sido entesourado por corporações, ele tem sido utilizado como lastro para emissão de dívida, ele tem sido usado como poupança por empresas, governos e pessoas. Então, o Bitcoin ele está sendo cada vez mais normalizado. E há até uma expressão para isso, né? A gente diz que a janela de Overton, que é aquela janela que determina numa sociedade o que é permitido, o que é legal falar, o que é tabu, tem cada vez mais incluído o Bitcoin no seu discurso. E há uma estatística para isso. Há quem diga que qualquer tecnologia, depois de 15 anos, as pessoas não conseguem mais lembrar como era o mundo antes dela. Isso é verdade para o iPhone, por exemplo, que fez agora 17, 18 anos, e é quase impossível lembrar um mundo sem smartphones. Para o Bitcoin, que acabou de fazer 17 anos também, é cada vez mais difícil imaginar um mundo antes do Bitcoin ter sido lançado. Então, essa naturalização do Bitcoin, por vários motivos, pelo reconhecimento dos seus atributos, pela sua performance de preço, pelo seu conhecimento, pela sua própria existência, todas essas coisas vão adicionando informações ao mercado que a cada dia onde o Bitcoin não vai embora, ele tem motivo para valer um pouco mais. O que isso, né, esse movimento financeiro, gerou de impacto para a visão da empresa sobre inovação? O quanto este movimento potencializou as outras áreas da empresa a inovar, a olharem para essas iniciativas? Poxa, tá vendo? Tem aqui algo acontecendo e eu posso também surfar nessa onda. Isso é maravilhoso, porque muita gente que conhece a gente há mais tempo diz o seguinte: mas espera aí, vocês compraram uma corretora lá em 2021, uma corretora cripto. E é verdade, esse não é o nosso primeiro contato com o Bitcoin, mas é uma nova fase do nosso relacionamento com o Bitcoin. E aquela corretora que nós compramos lá atrás nos ensinou muita coisa, nos ensinou como guardar Bitcoin dos clientes, como comprar e vender Bitcoin. Mas agora, Carlos, a forma como essa tesouraria em Bitcoin tem influenciado outras áreas da empresa a inovarem e investirem tem se manifestado de alguma forma. Por exemplo, nessa semana a gente está fazendo o rollout, quer dizer, o lançamento de compra e venda de Bitcoin de novo para toda a base. Algo que a gente tinha retirado num passado recente por conta de uma mudança que fizemos. Está voltando. Nós somos uma empresa inerentemente de cashback. Sim. Né? Nós damos dinheiro para quem faz compras no e-commerce do Brasil. E, eventualmente, o cashback vai poder ser recebido em Bitcoin. O Bitcoin é um ativo global. Então, você pode, e nós poderíamos, se quiséssemos, enviar o Bitcoin para qualquer lugar do mundo num piscar de olhos. E se eu tenho agora um dinheiro que pode ir para qualquer lugar do mundo, de repente o meu negócio não pode ser global, como nunca foi antes? Se agora o meu dinheiro não tem fronteiras, o meu negócio deveria ter? Então, uma vez que você possui um ativo inerentemente global, você começa a pensar de forma global. Porque enquanto a ação do Melius para de negociar às 5 horas da tarde, o valor do Bitcoin continua sendo negociado, 24 horas. Exato. E como nós gerenciamos os nossos próprios Bitcoins, a gente não compra ETF, a gente compra o Bitcoin diretamente, a gente tem essa noção de posse e propriedade que a gente não tinha para mais nada. Então, isso tem repensado Todos nós estamos sendo convidados diariamente a repensar a própria dinâmica do nosso negócio, que tem a ver com dar dinheiro de volta. E se o seu dinheiro pode ir para qualquer lugar, eu posso ter basicamente qualquer cliente. Quando a gente fala sobre essa movimentação, qual é a visão que vocês têm de travas que ainda o regulador ou os reguladores eventualmente precisam desbloquear aqui no Brasil para tornar isso mais simples? Ou não? Foi tão simples quanto poderia ser
qual que é do ponto de vista burocrático, regulatório, poderia ser mais simples ou para vocês foi uma operação tranquila, que mostra que a gente já amadureceu essa relação com os criptoativos? Olha, a gente precisa ser honesto. O Brasil é muito avançado em algumas questões financeiras e nós temos o primeiro ETF de Bitcoin das Américas. Sim. E há alguns anos as pessoas podem comprar um fundo que só investe em Bitcoin na Bolsa. Então é possível dizer que foi surpreendentemente tranquilo o nosso processo de migração para o padrão Bitcoin, conversão da nossa tesouraria em Bitcoin, estabelecimento da nossa meta de crescimento de Bitcoin exploração, uma vez que tudo o que tivemos que fazer, Carlos, foi convencer os nossos acionistas. E em alguns meses de trabalho, conseguimos os resultados que falávamos. 66% compareceu para votar, 99% disse que sim. Os maiores desafios, eu digo, estão nessa fase seguinte, onde adotar foi relativamente fácil, mas agora, por exemplo, para citar um desafio, nós não conseguimos reconhecer no nosso balanço o Bitcoin pelo preço que ele vale. A gente tem que reconhecer pelo preço que pagamos. Então, nós compramos o Bitcoin a um preço médio 600 Bitcoins a $102 mil por moeda. Ele chegou a bater $125 mil, chegou a bater $106 mil. Mas você paga a trava do início da compra. Exatamente, mas o valor no balanço está em 102 e eu posso ajustá-lo para baixo. Então eu fico só com o lado ruim da volatilidade. Essa foi uma mudança que aconteceu lá nos Estados Unidos recentemente e a partir desse ano, empresas que compram Bitcoin podem reconhecê-lo pelo valor de mercado, podendo absorver o lado bom da volatilidade. Nós ainda batalhamos por isso aqui. E é lógico, aqui no Brasil e lá fora, todos nós lutamos as mesmas batalhas. E, por exemplo, regulação que possa fazer do Bitcoin um dinheiro legal, transacionado, sem ganho de capital, é algo que nos interessaria muito, porque a partir daí você expande a utilidade do Bitcoin, que uma vez entesourado, pode ser usado para pagamentos diversos, sem que você incorra em ganho de capital toda vez que você o utiliza. Então, nós estamos de olho em algumas batalhas. Curiosamente, nós não fomos impactados, ou não seríamos impactados, pela última consulta pública do Banco Central, que determinava a quantidade de bitcoins que certas empresas poderiam ter no balanço. Essa consulta pública não nos impacta e não há nenhuma consulta pública acontecendo hoje ou nenhuma regulação que nos impeça de continuar perseguindo a nossa meta de aumentar a quantidade de bitcoins por ação ao longo do tempo. Mas é claro que o jogo não está ganho. Para a gente fechar, qual que é a tua visão sobre o quanto esse movimento de vocês vai estimular outras empresas a promoverem esse mesmo movimento? Você acha que... a gente tem visto algumas ações pontuais mundo afora, né? Grandes players e tal. Aqui no Brasil, isso deve passar a se tornar algo comum na medida em que mais confiança as pessoas vão ganhando, em que alguns precursores como vocês vão abrindo caminho, né? Chegaram lá quando tudo era só mato, então agora vocês vão abrindo caminho para quem vem depois. Qual que é a tua visão de médio prazo para isso? Nós não temos dúvidas disso. Parte do que estamos fazendo aqui é dizendo, vejam, a ponte é segura. Quão segura? A gente sobe na ponte e pula em cima da ponte. O que é o equivalente a dizer que o Bitcoin é o futuro. O quão seguro vocês estão disso? Bom, a gente converteu todo o nosso caixa, a gente emitiu ações e a gente já começou a converter o nosso lucro em Bitcoin. E a gente espera, e estamos bem seguros e bem felizes com essa perspectiva, de mostrar que essa é a decisão certa no decorrer do tempo. Como foi a decisão certa de empresas que fizeram isso há 2, há 3, há 4, há 5 anos atrás. E tem sido a decisão correta por pessoas e empresas que fazem isso há 7, 10, há 15 anos. A gente acredita que esse continuará a ser o caminho certo pelos próximos 15, 20 anos. Então, o exemplo arrasta, né, Carlos? Como diz o ditado, o conselho é bom, mas o exemplo
arrasta. E nós já ganhamos um concorrente na Bolsa, nós conversamos com outras empresas e empresários todos os dias sobre a nossa estratégia, desfazendo os mitos dos quais conversávamos. E se a computação quântica, e se os governos proibirem? E é lógico que a gente não pode entrar em cada um desses problemas aqui, mas é seguro dizer que todos esses problemas estão muito bem debatidos, documentados e pacificados, a ponto de nos permitir ficar tranquilos com o Bitcoin e absolutamente felizes com declarações como a do secretário do Tesouro americano, que congratulou o Bitcoin pelos 17 anos. Então, respondendo a sua pergunta, a gente espera e torce para que isso se torne um movimento institucional no Brasil. Bacana. Tá aí, um caso muito legal, o caso da Melius, e como isso pode ser um indutor, né, na linha aqui do que o Diego dizia, para que outras empresas, a gente tem visto algumas iniciativas de uso cada vez maior de blockchain, enfim, os smart contracts, ou seja, você tem toda a estrutura que dá base aos criptoativos, né, a estrutura tecnológica, já sendo adotada, já sendo implementada. Por que não também trazer para dentro do caixa a adoção dos ativos digitais? O Bitcoin talvez seja o grande expoente, sem dúvida nenhuma, o grande expoente. Há outras apostas, há iniciativas de bancos centrais, né? O Brasil com o Drex, né? A tentativa de fazer movimentos, mas acho que fora dessa orquestração e com um princípio puro, porque o Bitcoin se mantém com a mesma premissa desde que foi publicado o paper, ou seja, as mudanças são mínimas. Você teve alguns elementos que foram surgindo ali pelo caminho e tal, e modelos de negócio orbitando, mas a premissa é a mesma. Então, eu acho que a gente tem aqui um sinal de amadurecimento e de que algo virá a acontecer com cada vez mais força. E a torcida é para que aconteça mesmo, porque de maneira silenciosa a tecnologia vem transformando todas essas relações. Esses tempos atrás nós falávamos sobre o uso de blockchain aqui, se não me engano, para o processo de leilão, ou seja, a gente tem toda uma adoção gigantesca acontecendo, contratos inteligentes. Eu acho que é um momento único, importante e transformador para essa economia cada vez mais digital. Diego Collin, Head de Estratégia Bitcoin do Melius. Obrigado, querido, por ter vindo aqui, por esse papo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Carlos, mais uma vez pelo convite. Procurem-nos no ri.melius.com.br para saberem mais. E estamos sempre às ordens, ajudando no que for possível para mover o Bitcoin adiante. Muito obrigado. Para você que esteve conosco até aqui, meu muito obrigado. Você sabe, a gente se encontra na semana que vem. Enquanto isso, você pode acessar aos programas que estão disponíveis lá no Panflix e também no canal Jovem Pan News no YouTube. A gente se encontra na semana que vem. Te espero, hein? Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.